Fala aí, meu padrinho, beleza? Professor Cisler, falando de Geografia, para a gente falar sobre mais um assunto aqui na página. Nós vamos tratar hoje sobre o processo de urbanização no Brasil. Um tema que é muito recorrente em provas militares e do vestibular. Recentemente tem sido muito cobrado, e quando eu falo recentemente, eu estou falando desse ano de agora, de 2023, então nos anos anteriores foi muito cobrado esse conteúdo na prova da SpaceX e também do Colégio Naval. Na prova da ESA, isso veio cobrado de forma indireta, uma questãozinha em 2022, falando sobre a inversão térmica, que é um exemplo de fenômeno climático que acontece nas grandes cidades. Está diretamente ligado a esse processo. Mas confesso a ti que esse tema não tem sido muito recorrente nas provas da ESA, não, mas você sabe que está no edital, então é muito importante que você estude. E para quem for fazer o vestibular, muito interessante pegar esse processo como foi, sobretudo para quem for fazer a prova da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, porque sempre tem questão sobre isso todos os anos, abordando os aspectos da urbanização brasileira, ok? Então, sem mais enrolação, vamos lá para a primeira perguntinha que nós temos que fazer, que é o seguinte: o que é urbanização, gente? Muita gente pensa que urbanização é só o crescimento de prédio, o crescimento de asfalto, o crescimento de pessoas. Muita gente define cidade como áreas de aglomeração de pessoas, serviço, capital, infraestrutura, mas na grande realidade a urbanização não vai ser apenas isso. A urbanização vai ser um processo. E como você sabe, processo tem início, meio e fim. O processo de urbanização consiste no crescimento da população das cidades em relação à população do campo. Ou seja, eu vou ter uma comparação entre quantas pessoas vivem nas cidades e quantas pessoas vivem no campo. Se eu tenho uma área, um estado, por exemplo, uma área específica a ser analisada, um país, um continente, aonde eu tenho mais pessoas morando nas cidades, tipo 51% da galera que vive nessa área, se ela reside nas cidades e a menor parcela vive no campo, eu posso dizer que essa área é urbanizada. Agora, se eu tenho mais gente morando no campo do que nas cidades, eu digo que essa área era ruralizada. Então, a urbanização vai ser um processo de concentração das pessoas nas cidades, porém em comparação à galera que vive no campo. Então, esse grau comparativo, esse processo, ele é meramente demográfico, é meramente populacional. Beleza? Tranquilo? Agora, como que ocorre a urbanização? Como que ocorre essa concentração de pessoas nas cidades? Coloquei aqui o segundo questionamento. Esse processo ocorre através da transferência da população do campo para as cidades. Aquilo que você já deve ter ouvido falar, nós vamos chamar de êxodo rural. A saída da população do campo para a cidade, a migração rural urbana. Então, esse processo ele acontece à medida em que a população do campo se transfere para as cidades, aumentando assim a população das cidades e reduzindo assim a população do campo. Show de bola! A gente percebe que essa migração ela é fundamental para que aconteça esse processo. Você tem que ligar sempre uma coisa a outra. Crescimento de cidades, da população das cidades, automaticamente ao êxodo rural, a transferência da população do campo. Beleza? Tranquilo? Agora, o que motiva o camarada, a família, a sair do campo e ir para a cidade? Quais são os fatores que contribuem? Quais são as causas que fazem a pessoa, o indivíduo ou o grupo se deslocar em massa do campo para a cidade? Listei aqui para você 4 fatores que com certeza vão estar aparecendo na sua prova. O primeiro deles e o mais importante é a industrialização. Veja bem, a indústria, quando ela surge, ela vai exigir mão de obra. E essa mão de obra vai querer estar próximo da sua área de trabalho. Ou seja, à medida em que a indústria surge, a população que vai trabalhar nessa indústria vai começar a se concentrar nas áreas do entorno dessa indústria. Então, automaticamente, a aglomeração que se forma em torno do parque industrial, ela vai ser diferente das aglomerações rurais. Outro ponto importante é que a indústria exige infraestrutura de transporte, infraestrutura de energia. Então, em torno do parque industrial, nós também vamos ter redes rodoviárias, ferroviárias, hidroviárias, e a população, claro, que trabalha nessas áreas industriais vai gozar desses privilégios. E o último ponto, que é muito crucial, é que a indústria ela automaticamente vai estabelecer um comércio. Então, em torno desse parque industrial, também vai se desenvolver o setor terciário, que é um setor que está diretamente ligado às atividades urbanas.
Então, automaticamente começa a ter uma comercialização, a formação de um mercado interno em torno do parque industrial, e isso, claro, vai atrair as pessoas que vão começar a se aglomerar em torno dessa indústria. E claro, à medida em que as pessoas se aglomeram, os serviços se proliferam. Educação, aí surgem escolas, saúde, surgem hospitais, segurança pública, saneamento, tudo isso começa a se articular em torno da indústria. Então o fator industrialização é o mais importante para que você entenda esse processo de concentração da população nas cidades. O momento no mundo, na história do mundo, vai ser a Revolução Industrial, que é o momento onde a indústria começa a surgir. Claro que não em todos os países de maneira homogênea, mas à medida que a indústria começa a surgir, esse êxodo rural ele começa a acontecer. Sempre tivemos, na verdade, cidades nas histórias das civilizações. Só que com a indústria, essas cidades começam a exercer um forte papel de atração, fazendo com que a população se desloque do campo. Pegou essa visão? Eu tenho certeza que você pegou essa visão. Agora, pega o segundo fator aqui, ó, concentração fundiária, concentração de terras. No caso do Brasil, a gente tem muita gente sem terra e muita terra para pouca gente, concentrada na mão de poucos. Se eu tenho muita gente sem terra, essa pessoa, por não ter terra, não tem como garantir subsistência. Essa pessoa não tem como conseguir, claro, as suas condições de vida adequadas para a sua sobrevivência. Essa pessoa que não tem terra, muitas das vezes tem que trabalhar na terra de outras pessoas, aonde ela vai ser subvalorizada, aonde ela vai estar subordinada e não vai conseguir garantir o seu pleno sustento e a sua autonomia. Pensa bem, se esse cara não tem terra, se essa família não tem terra, e ele enxerga na cidade a possibilidade de conseguir uma mobilidade social ou um sustento, ele não vai pensar duas vezes e vai migrar para a cidade. Se o cara tivesse terra, se o cara tivesse como se sustentar no campo, esse cara não migraria para a cidade. Então, automaticamente, a concentração fundiária, essa má distribuição de terras, que é um fator fundamental no Brasil, motiva o êxodo rural e, consequentemente, motiva a urbanização. Tu está pegando essa visão, né? Eu tenho certeza que você está pegando essa visão. Então, olha só, terceiro tópico, terceiro fator, condições de vidas precárias no campo. Isso vai automaticamente ter relação com as ausências de políticas públicas. Na história do desenvolvimento econômico do Brasil, nós não tivemos um Estado muito atuante no campo. E quando eu digo muito atuante no campo, eu digo um Estado que tivesse políticas públicas para a população rural. Um exemplo de política pública muito eficaz seria a reforma agrária, a redistribuição das propriedades improdutivas do campo. Mas como isso não aconteceu no Brasil, como a gente não teve políticas eficazes do Estado para a população rural, essa população ficou abandonada. E, fatalmente, essa galera, vendo que nas cidades a qualidade de vida é muito superior à do campo, essa galera vai migrar para a cidade, contribuindo assim para o aumento da população das áreas urbanas. E aqui, por último, mas não menos importante, a mecanização do campo. Mano, pensa. O cara no campo ele não tem um trabalho que garanta a subsistência, muitas das vezes, ele não tem terra, ele está subordinado, tem uma qualidade de vida péssima, mas agora a máquina chega. Os sistemas de automação, a modernização no campo começa a aparecer. E aí, fatalmente, né, gente, o homem, a mão de obra, ela acaba sendo menos necessária nessas propriedades que se modernizam. E automaticamente esse camarada é substituído pela máquina, e aí ele não tem outra escolha, não tem outra ideia a não ser ir migrar para as cidades. A mecanização do campo provoca um desemprego que a gente chama de desemprego estrutural, que é quando a estrutura de produção muda e não necessariamente mais necessita de tanta mão de obra, fazendo com que muita mão de obra seja, vamos dizer assim, dispersa do campo ou seja repelida do campo, não seja mais tão necessária. A mecanização do campo aqui no Brasil ocorre da década de 50 para a década de 60, que justamente vai ser a década onde o Brasil ele vai finalmente consolidar a sua maioria da população nas cidades. Finalzinho da década de 60, já chegando na década de 70, é quando o Brasil ele vai virar de fato um país urbano. Tá tranquilo, meu padrinho? Tá de boa? Beleza, agora que você pegou as primeiras perguntinhas, pegou as primeiras análises, vamos fazer um questionamento melhor. Olha só, o que é cidade no Brasil? Vamos lá. Cidade
se classifica por diversos tipos de órgãos. E eu vou usar para você uma classificação que é padronizada pela Organização das Nações Unidas, a ONU. A ONU vai dizer que cidade é toda a área que tem uma aglomeração de pessoas, uma densa quantidade de infraestrutura, uma grande oferta de serviços e também uma forte rede de comércio. Então a ONU classifica a cidade como uma área de grande aglomeração e, sobretudo, uma área de intensos fluxos, seja de capital ou seja de pessoas. Para que haja fluxos, eu tenho que ter infraestrutura e também eu tenho que ter grandes aglomerações demográficas ou aglomerações populacionais. Então a ONU classifica a cidade dessa forma: toda área que é dotada de infraestrutura, serviços e uma grande quantidade de pessoas. Mas aí eu te pergunto, o Brasil usa a classificação da ONU para dizer que isso é de fato uma cidade? Bom, na verdade não. Na verdade o Brasil, ele vai aqui, não seguir a classificação internacional. Ou seja, o Brasil não utiliza os mesmos critérios do que a ONU diz para poder classificar o que é cidade. Nem a ONU, nem a OCDE, o Brasil vai ter um critério próprio. O Brasil vai ter uma própria denominação do que é cidade. E aqui no Brasil, o órgão que vai definir o que é cidade vai ser o nosso IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE vai dizer no Brasil o seguinte, que população urbana de cidades está localizada no perímetro municipal. O município vai ser a sede do poder administrativo, onde eu tenho prefeito, vereadores, ou seja, eu vou ter uma instituição que vai zelar pela administração de determinada área. Então, tudo aquilo que está delimitado, ou seja, no perímetro de um município, aqui no Brasil, o IBGE vai dizer que isso é cidade. Eu vou pedir para que seja colocada uma imagem aí para você visualizar, você já provavelmente está visualizando, toda essa área daí que está sendo delimitada nessa imagem, automaticamente é chamada de área urbana, é a cidade. E toda essa área que está fora desse perímetro, dessa delimitação, é considerada a zona rural, ou seja, é considerado o campo. Então, automaticamente, quando a gente pega o critério do IBGE, a gente vê que o IBGE ele vai usar um critério específico, onde há uma delimitação municipal para dizer exatamente o que vai ser cidade. Então, posso simplificar para você? Posso dizer para que você consiga entender melhor? Ou para pelo menos que você consiga memorizar melhor? A ONU diz que cidade é tudo aquilo que tem infraestrutura, serviços e aglomeração de pessoas, sobretudo fluxos. Mas já o IBGE vai dizer que cidade no Brasil é a mesma coisa que município. Para ser considerado cidade, para ser considerado área urbana, vai ter necessariamente que estar dentro do perímetro municipal. E isso é muito importante porque aqui no Brasil a gente tem cidades que não têm o aspecto de cidades. Cidades que não têm uma densa infraestrutura e serviços, mas como tem a sede do poder municipal, pode ser considerado como cidade. Entende? Aqui no Brasil isso daí é muito até mesmo para arrecadação, porque o município ele estende muito o seu perímetro urbano exatamente para poder arrecadar aquilo que a gente chama de IPTU, o Imposto sobre os Territórios ou os Imóveis Urbanos, que são muito maiores do que o imposto rural. Então, tome nota, aqui no Brasil nós utilizamos um critério próprio. Cidade, mesma coisa que município, mesma coisa que está dentro do perímetro urbano municipal, abrangido por esse poder administrativo. Então isso é o exemplo da nossa população urbana. Pegou essa ideia, né? Pegou essa visão, né? Isso está no livro do Eustáquio de Sena de 2018 e também de 2013. Bem explicadinho ali o que de fato nós consideramos como cidade. Pegou a visão? Pegou a visão, né? Então vem aqui comigo, olha só. Características desse processo no Brasil. Primeiro ponto, vamos entender como é que as cidades cresceram no Brasil. Esse processo no Brasil, ele correu de maneira intensa e também acelerada. A transferência da população do campo para a cidade vai ocorrer em 30 anos, entre as décadas de 40 e 70. Olha só, gente, para você ter uma ideia, 30 anos é um período muito curto. Em outras palavras, a população do campo se transferiu para as cidades, mas as cidades não estavam preparadas para receber essa população. O crescimento das cidades no Brasil foi um crescimento espontâneo. As cidades não foram dotadas de um planejamento para receber toda essa galera. E eu chamo a atenção para você que esse processo vai ocorrer entre 40 e 70.
1940 é um momento importante no Brasil, que é o momento onde a nossa indústria está começando a se consolidar. É o momento da Era Vargas, é o momento da substituição de importações, fortalecimento do nosso mercado interno, então a nossa indústria começa a ganhar muito corpo. E é aí que a população do campo se desloca para as cidades. Como eu falei para vocês aqui, ó, a industrialização é um ponto fundamental para que esse processo ocorra. E já na década de 60, como falado, é o momento onde ocorre a modernização do campo. E é um momento onde a indústria começa a chegar no campo, a nossa revolução verde. Então, já na década de 70, o Brasil já é um país dito como um país urbano. Então, nosso crescimento aqui foi intenso e acelerado. Para você ter uma ideia, na Europa, esse processo ocorreu aí ao longo de 80 anos. Então, aqui no Brasil, em 30 anos, para você ver qual foi a intensidade desse deslocamento do campo para as cidades. Olha só. Segundo ponto, não houve planejamento. As cidades, como eu disse para você, as cidades não estavam preparadas para receber a população do campo de maneira tão intensa, de maneira tão concentrada. Então, o crescimento delas foi espontâneo. O crescimento físico, o crescimento da população e, principalmente, o crescimento da sua infraestrutura. E é claro, né, gente, quando a gente tem um crescimento muito acelerado, quando a gente tem um crescimento muito sem planejamento, automaticamente também vamos ter o crescimento dos problemas. Quando você começa a ter a aglomeração de pessoas num curto espaço de tempo, os problemas eles vão, claro, sempre estar a acontecer e a proliferar. Olha só, poucas cidades exerceram um papel de atração. A gente não teve muitas cidades disponíveis para que a população do campo se deslocasse. Olha só, o nosso processo de industrialização, ele ocorreu principalmente em duas cidades, São Paulo e Rio de Janeiro. Então imagina, grande parte da população do campo, não só do Sudeste, mas de todas as regiões do Brasil, começaram a se deslocar principalmente para esses dois eixos urbanos. Então essas cidades são muito superpopulosas exatamente por esse motivo. Aí você pode pensar em outras também ao longo desse momento. Brasília, que surge na década de 60, Belo Horizonte, Porto Alegre, que são eixos urbanos ali mais periféricos dessas duas grandes cidades. No Nordeste cresce Recife, lá no Norte cresce Manaus. Cara, se você parar para visualizar, eu não contei nem 10 cidades aqui. Então a população do campo se direcionou para um número reduzido de cidades que estavam atraindo, oferecendo empregos, necessitando de serviços. Então a população, para conseguir subsistência, começou a se deslocar para essas cidades, mas automaticamente não foi um número suficiente para poder absorver toda essa população do campo. Pegou a visão? Então, pouco número de cidades fez com que esse crescimento fosse muito desordenado, com que esse crescimento fosse com uma expansão muito intensa, uma expansão muito desfavorável para as necessidades das nossas cidades, quando eles começaram a, consequentemente, se expandir. Belezinha? Olha só, com essa expansão desordenada, esse crescimento desordenado, vai acontecer alguns processos. Um deles é a conurbação. Conurbação, a gente ainda vai ver na próxima aula a definição, é quando nós temos a junção de núcleos urbanos, junção de cidades. Quando elas se juntam, elas não viram uma cidade só, mas a sua infraestrutura ela acaba por se integrar. Então tu imagina uma cidade 1, uma cidade 2. Elas começam a receber muitas pessoas e começam a se expandir. Conforme elas vão se expandindo de maneira horizontal, elas chegam a se integrar em uma mesma malha ou mancha urbana. E aí os seus limites não ficam muito bem definidos. Estou jogando uma imagem aí para você poder visualizar. Olha só, duas cidades que você está observando aí que estão praticamente integradas. Duas cidades que você não consegue visualizar o limite entre elas, uma zona rural entre elas. Ou seja, as cidades se expandiram tanto que passaram a se conurbar, passaram a ter uma integração física e também uma integração funcional entre elas. Tranquilo? E conforme a população foi chegando de maneira desordenada, foi se deslocando, claro, para as áreas mais periféricas, gerando assim a periurbanização, o crescimento de periferias, o crescimento de áreas mais isoladas das áreas centrais. A gente percebe muito isso nas grandes cidades do Brasil, sobretudo Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, Curitiba, a própria Brasília. A gente começa a perceber que as pessoas foram se alocando nas áreas periféricas e conforme a galera foi se alocando nas áreas periféricas, a cidade foi se expandindo, a cidade foi crescendo e foi abrangendo, claro, essa população e tornando como população urbana. Então, isso é um ponto importante para você entender o seguinte,
é que à medida em que você vai se deslocando para as periferias, os serviços da cidade começam a ficar cada vez mais precários, não é mesmo? A gente começa a perceber ruas que são menos largas, começa a perceber que os serviços de educação e saúde começam a ser inferiores, começa a perceber um crescimento muito de áreas marginalizadas. Tudo isso acontece nas áreas periféricas, porque não deu para o município, o poder administrativo, abranger toda essa população de maneira eficaz. Nós tivemos aqui uma periurbanização. Pegou essa visão? Olha só, mais um ponto, metropolização. Como eu tive poucas cidades atraindo um grande número de pessoas, essas cidades cresceram de maneira muito desproporcional e acabaram se transformando em cidades polos ou transformando-se em metrópole. Metrópole ou metrópolis nada mais vai ser do que aquela cidade grande, aquela cidade que mais cresceu dentro de um estado. A metrópole geralmente é dita como a capital de um estado. Por exemplo, dentro do estado de Minas Gerais, a metrópole, Belo Horizonte, a cidade que mais cresceu. Dentro do estado de São Paulo, a cidade que mais cresceu foi a cidade de São Paulo. Dentro do estado de Pernambuco, a cidade que mais cresceu foi Recife. Dentro do estado do Rio de Janeiro, a cidade que mais cresceu, a cidade do Rio de Janeiro. Então, automaticamente, essa cidade ganhou o status, o título de metrópole. Metrópole vai ter a maior população, vai ter a maior infraestrutura, a maior oferta de empregos, maior oferta de serviços. Então, a metrópole vai ser a cidade que vai ter uma grande relevância, um grande destaque dentro de um estado. E como essa cidade tem um grande destaque, essa metrópole comanda uma rede urbana e polariza cidades que estão ao entorno. A metrópole, gente, por oferecer maior condição de emprego, maior condição de serviços, essa cidade vai polarizar as cidades que estão ao entorno. E assim nós vamos ter a formação de uma região administrativa chamada região metropolitana. A região metropolitana vai ser planejada pelo Estado para que seja feita uma orquestra de planejamento entre diferentes cidades que estão vivendo de acordo com a metrópole. Ora, um exemplo aqui no estado do Rio de Janeiro, eu vou colocar a região metropolitana do Rio de Janeiro para você visualizar aí. Eu tenho a metrópole que é essa que está sendo apontada aí, ó, Rio de Janeiro, é a cidade polo. E todas essas outras cidades que estão ao entorno vivem em função da metrópole. E a metrópole polariza essas cidades. Para quem mora nessa cidade aqui, ó, que está sendo apontada, que é a cidade de Belfor Roxo, por exemplo, o cara que precisa estudar numa faculdade, por exemplo, esse cara, para poder pegar uma faculdade pública, ele vem para o Rio de Janeiro, aonde ele vai estudar numa faculdade que é muito melhor preparada, porque na cidade dele não tem. Ou, por exemplo, nessa cidade que está sendo apontada para você, quem mora nessa cidade não tem tanta oferta de emprego quanto quem mora no Rio de Janeiro. Então, automaticamente, muitas pessoas dessa cidade vão ter que trabalhar no Rio de Janeiro. Então, automaticamente, essas cidades estão ligadas à metrópole. E a gente vai perceber intensos fluxos de pessoas ou fluxos pendulares, que vai ser aquela migração diária entre pessoas por essas diferentes cidades, sendo muito mais comum de imigração para essa metrópole, de deslocamento em direção à metrópole. A metrópole vai ser a principal cidade que comanda toda essa rede de cidades, que nós vamos chamar numa próxima ocasião de região metropolitana. Então aconteceu um forte processo de metropolização, cara. E aí eu te pergunto, esse processo foi um processo bom para o Brasil? Esse amplo processo de metropolização? Na verdade, não, porque essas metrópoles vão ficar muito sobrecarregadas, elas vão se expandir muito e vai gerar um fenômeno que nós vamos chamar aqui, ó, de macrocefalia urbana, que é quando há um inchaço urbano e aí a cidade não dá conta de conseguir exatamente oferecer serviços e infraestrutura para toda essa população dela mesmo, da metrópole, e para toda essa população das cidades que estão ao entorno. Então a gente vai ter automaticamente ali uma forte macrocefalia, uma forte concentração de pessoas e, consequentemente, os serviços dessas cidades, elas tendem a ficar inferiorizados por conta disso. E atualmente, gente, a partir dos anos 90 até os dias de hoje, a gente está vivenciando um processo oposto, que é o processo de desmetropolização. Veja bem, como essas metrópoles, elas agora cresceram de maneira desordenada, a qualidade de vida já não é mais das melhores. Então, automaticamente,
a gente percebe que essas áreas elas estão agora começando a repelir pessoas. Não que não estejam recebendo pessoas ainda, mas o ritmo de recepção já é inferior ao que era no passado. Então a gente percebe que hoje, pela qualidade de vida ter ficado muito aquém daquilo que a galera necessita, muitas pessoas estão fazendo um movimento de saída dessas grandes metrópoles ou região metropolitanas e estão começando a ir para cidades menores, que também podemos perceber de cidades médias. Cidades que estão ali com população entre 500 mil e 900 mil habitantes, cidades que agora estão em franco crescimento, cidades que estão começando a receber infraestrutura, receber a indústria, receber serviços e automaticamente atraindo a população. Essas cidades, elas estão crescendo de uma forma mais ordenada, então oferece uma qualidade de vida melhor para a população. Então, a partir dos anos 90, a gente começa a observar esse processo mais intenso, um processo de desmetropolização, saída das metrópoles ou da região metropolitana e a busca por cidades médias que tecnicamente estão agora sendo alvo de crescimento, o ritmo de crescimento está muito mais acelerado. Beleza, se você está acompanhando tudo direitinho aí, agora nós vamos falar sobre a evolução regional do Brasil. Olha só, o processo de urbanização não foi homogêneo. Isso porque o processo de industrialização no Brasil também não foi homogêneo. Então a gente vai perceber que em diferentes décadas, a partir ali da década de 1950, várias regiões vão começar a se urbanizar. Ou seja, vão ter mais pessoas nas cidades do que no campo. Olha só, a primeira região a se urbanizar foi a região sudeste. Perceba aqui em azul que a partir da década de 1950, o sudeste vira uma região urbanizada. Maioria das pessoas nas cidades. Isso ocorre, gente, por causa da grande concentração de indústrias e automaticamente a proliferação de serviços. Então a galera começou a buscar a região sudeste e algumas metrópoles se formaram. Exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, são as metrópoles que nós vamos ter dentro da região sudeste, ok? E mais recentemente, Campinas virou uma cidade que já ganhou o status de metrópole, sobretudo por antes ser uma cidade média, como falamos anteriormente, e já está num franco crescimento. Hoje já ostenta o patamar de metrópole. A tendência é que futuramente a gente tenha o surgimento de mais metrópoles no Brasil. No Nordeste já temos até outras novas, que automaticamente a gente percebe o crescimento desde a década de 1990. Belezinha? Olha só, segunda região, Centro-Oeste, a segunda região mais urbanizada do país. Perceba, embora seja a região menos populosa, ela vai ter a sua população majoritariamente nas cidades. O Centro-Oeste começa a se urbanizar a partir da década de 60 e é nesse momento aonde nós temos a maior parte da população se concentrando nas cidades do que no campo. O fator principal foi a construção de Brasília, é claro. Foi Brasília que motivou o crescimento urbano da região Centro-Oeste. Mas não pense que todo mundo foi só para Brasília, ok? Nós temos outra metrópole importante que vai ser Goiânia nessa área. Mas o principal fator que fez o Centro-Oeste crescer a sua população urbana foi o fato de a modernização do campo ter acontecido lá. A Revolução Verde trouxe o Centro-Oeste para as áreas de produção agropecuária. E como eu falei para vocês, quanto mais tecnologia eu tenho no campo, mais a galera se desloca para as cidades. Então o campo do Centro-Oeste, ainda que tenha mão de obra, muita dessa galera vive nas cidades e não vive no campo, justamente porque o campo é fortemente mecanizado. Olha só, região sul, aqui em preto, você está percebendo, começa a se tornar urbana a partir da década de 60 para 70. E na década de 70 já ostenta o fato da maior população estar nas cidades. Na região sul, o processo foi um pouco mais lento. Embora seja a segunda região com mais indústrias, no sul eu tive ali uma economia que se fomentou muito na pequena propriedade, na mão de obra assalariada, e muita gente no sul tinha terra. Então, automaticamente, essa galera ficou no campo por mais tempo. Mas quando chegou a modernização do campo e, consequentemente, o surgimento da agroindústria, muitos desses pequenos proprietários não conseguiram competir com o crescimento da agroindústria. E, automaticamente, tiveram que vender as suas terras ou perderam suas terras e migraram para as cidades para conseguir subsistência. Então, o Sul teve esse processo de urbanização um pouco mais atrasado. Ao invés de acompanhar a região Sudeste, muita gente se aglomerou ainda no campo por causa dessa estrutura econômica histórica da região. Região Norte.
Na década de 80, a região norte se torna uma região urbana. Dentre as metrópoles que nós podemos citar, por exemplo, na região norte, nós vamos ter Manaus e também Belém. Agora eu fiquei aqui na dúvida se eu falei norte ou nordeste. Mas estou falando do norte, ok? Manaus e Belém são as principais metrópoles que nós temos nessa região. A região norte teve um crescimento urbano muito rápido. Isso porque houve um processo de integração nacional, sobretudo pelo governo dos militares, que chegaram até a região norte. A preocupação era a região norte. Então várias rodovias foram sendo criadas, Transamazônica, Perimetral Norte, Cuiabá-Santarém, e automaticamente a população foi se aglomerando em torno dessas grandes rodovias. E fora os projetos de mineração também. À medida que eles eram estimulados na região norte, tipo o Projeto Carajás, foram sendo construídas algumas aglomerações urbanas, tipo a Vila de Carajás, para agregar toda essa galera que vinha do campo. E por último, a região Nordeste, a região do Brasil que é menos urbana, cara. Na década de 80 também o Nordeste, ela se torna uma região urbana. Agora, esse atraso do Nordeste em se tornar uma região urbana se dá por dois fatores. O primeiro, que a região Nordeste, ela perdeu muitas pessoas do campo para as cidades de outras regiões, ou seja, quando aconteceu o êxodo rural, muitas pessoas do campo do Nordeste foram para o Sudeste, foram para o Centro-Oeste, foram para a região Norte, e não para as cidades do próprio Nordeste. Então, automaticamente, isso retardou um pouco o processo de urbanização. E segundo, porque a região Nordeste, ela ainda agrega grande parte da sua economia no setor primário. O Agreste, o Sertão, o Meio Norte são áreas do nosso Nordeste que vão ter atividades muito fortes no setor primário, na agricultura, na pecuária, no extrativismo vegetal. Então, automaticamente, muitas pessoas ainda vão estar no campo para garantir a sua subsistência. Então, a gente pode dizer que a partir da década de 70, muito em função da Sudene e de outros tipos de planejamentos governamentais para a região Nordeste, as indústrias foram sendo atraídas e, consequentemente, a população foi concentrando-se em algumas metrópoles. Tome nota, Fortaleza, Recife, Salvador são as 3 principais metrópoles da região Nordeste. E para a gente encerrar o nosso conteúdo de hoje, a gente fala sobre a nossa hierarquia urbana. Hierarquia é a forma como as cidades estão divididas e organizadas. Eu separei aqui algumas das principais versões da nossa hierarquia urbana para a gente poder dar exemplos importantes. Por exemplo, grande metrópole nacional, a cidade que mais se destaca no Brasil. Metrópole nacional, mas ela vai ter um status ainda maior. Vai ser a cidade de São Paulo, a nossa grande metrópole nacional. O nível mais top da hierarquia urbana brasileira. Logo abaixo, nós temos as metrópoles nacionais. Que nós podemos citar, por exemplo, Brasília e Rio de Janeiro. Aí você me pergunta, professor, São Paulo também não entra como metrópole nacional, não? Claro que entra. Mas São Paulo conseguiu transcender para uma posição ainda maior de grande metrópole nacional. Mas as principais metrópoles nacionais, além de São Paulo, é claro, Brasília e Rio de Janeiro, polarizam o nosso país inteiro. E como metrópoles, nós podemos dar alguns exemplos. Tome nota. No Nordeste, Salvador, Fortaleza e Recife. No Centro-Oeste, Goiânia. No Sudeste, Belo Horizonte e Campinas. No Sul, Porto Alegre e Curitiba. E na região Norte, Manaus e Belém. Volte quantas vezes for necessário para poder pegar todas as metrópoles, que é muito importante. É claro que Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília também vão entrar nesse status, mas conseguiram transcender para um status muito maior de metrópoles nacionais. Pegou essa visão? E por último, os centros regionais, que aí são vários, espalhados pelo Brasil. Mas as capitais que ficaram sobrando, tipo Vitória, no Espírito Santo, Florianópolis, em Santa Catarina, Cuiabá, no Mato Grosso, enfim, são exemplos de centros regionais que conseguem polarizar a sua própria região e automaticamente nós temos vários outros centros que são muito relevantes dentro da nossa hierarquia. Espero que você tenha entendido. Se teve alguma dúvida, deixa aí no nosso comentário. Curte o vídeo se você gostar, se você não gostar, você não curte, mas espero que você tenha entendido grande parte aqui do nosso conteúdo. Valeu? Fica com a gente, tamo junto, grande abraço.